Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Olá, João. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você, porque talvez você não tenha prestado atenção até hoje. A igreja hoje, a igreja moderna, ela te apresenta um Deus que só ouve a sua oração. A igreja moderna, ela leva você a crer num Deus empregado seu ou do pastor. A igreja moderna atual, ela leva você a crer num Deus muito bom. Olá, Vanderlei, bom dia. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Você vai na igreja hoje, então você é apresentado pelo pastor a um Deus que tudo perdoa, que bota as coisas debaixo do tapete. Você vai na igreja moderna hoje, o pastor, ele te apresenta um Deus que só tem ouvidos, que não tem olhos, que não vê as coisas. Mas se você é interessado, interesseiro, podemos dizer assim, ou você quer aprender, não quer ser manipulado, robotizado, idiotizado, você deve ler a Bíblia com cuidado. Deus, no capítulo 6 de Gênesis, antes dele destruir o mundo, diz assim, capítulo 6, o versículo 11, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. E viu Deus. Então Deus vê. Mas na igreja que você frequenta, Deus, ele só vê a sua necessidade. Na igreja que você frequenta, o pastor, ele te apresenta, te mostra um Deus que só tem ouvidos para ouvir os seus problemas. Mas a Bíblia é o contrário. A Bíblia mostra um Deus que vê. Antes de Deus destruir a terra, Deus viu que a terra estava corrompida. Deus vê a nossa vida. Deus vê o seu dia, o meu dia. Deus vê o que a gente fala, o que a gente pensa. Deus vê as nossas atitudes quando estamos dentro da igreja ou fora da igreja. Quando estamos dentro de casa ou quando estamos no trabalho. Mas na igreja que você frequenta, que você sustenta, Deus não vê nada. Deus só tem ouvidos. Por isso que o pastor diz para você, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai te responder. Deus vai te atender. Deus vai te ajudar. Esse é o Deus que os pastores pregam. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele vê. Ele viu o pecado de Adão. Ele viu o pecado de Sodoma e Gomorra. Ele viu o pecado de Ananias e Safira. Ele viu o pecado de Davi. Ele vê. Mas você é tão robotizado, tão manipulado, que você acha que Deus só ouve. Por isso que a igreja está podre. A igreja está podre porque as pessoas creem nesse Deus. Nós, brasileiros, estamos há poucos dias de permitir a instalação do comunismo de forma prática no Brasil. Ele já existe, mas agora ele vai ser na base da lei, aonde você não vai ter liberdade, aonde você não vai poder falar o que você pensa. Estamos há poucos dias, caso o exército não tome partido. E sabe por que isso?
Porque a igreja está podre. Isso é a ausência da igreja, de uma igreja séria, de uma igreja verdadeira, não de pastores mentirosos, populares, covardes, que até as eleições apoiavam o Lula, o Bolsonaro, 3 dias depois passaram a apoiar o Lula. Essa é a igreja podre que tem no Brasil. A única salvação para o povo brasileiro é o exército. Porque se você depender de pastor, você depender de político, você vai ter que fugir do Brasil. Porque eles vão tomar tudo. Você não conhece o comunismo. Na Venezuela, se alguém falar mal do governo, eles matam a pessoa na rua e ninguém fala nada. Sabe o que eles fizeram? Eles liberaram para que os presos saíssem da cadeia. É isso que eles querem fazer no Brasil? Leia. Eles querem soltar os presos. E esses presos serão a guarda do governo. Significa, você falou mal do governo, eles vão te matar. E nada vai acontecer. Esse é o comunismo. A ausência da igreja, de uma igreja séria, gera isso. Uma igreja podre de pastores mentirosos, pastores que escandalizam o evangelho. Pastores que apresentam para você um Deus moderno. Mas eles te apresentam um Deus moderno porque você é burro, porque você quer isso também. Você quer isso. Você não quer o Deus da Bíblia. Você quer um Deus que os pastores te apresentam. Um Deus muito bonito, que canta, romântico, suave, misericordioso. Esse é o Deus que as pessoas querem. Essa é a igreja que as pessoas querem. Uma igreja onde você frequenta como se você frequentasse um clube, um circo. Sem compromisso, sem temor. A única responsabilidade que o pastor ensina você a ter é o dízimo e a oferta. Agora você pode mentir, você pode adulterar, você pode fornicar. O pastor não está nem aí para você. Apesar também que você também não está nem aí para isso. Porque você acha que o fato de ir na igreja domingo dar o seu dízimo, que você é cristão. Há quem diz que o Brasil tem 60 milhões de cristãos. Aí eles incluem os católicos, os espíritas, os muçulmanos, todo mundo é cristão no Brasil. Jogador, cantor, ator, todo mundo é cristão. Basta você fazer assim, ó. Levantar a mão para o céu, você já é cristão. Essa é a igreja podre que você frequenta, que você sustenta. Deus, ele não só tem ouvidos, Deus tem olhos. Então Deus, antes de destruir a terra, Deus disse, eu vi que a terra está corrompida. E aí Deus escolheu Noé. Deus viu quem era Noé. Não foi Noé que pediu a Deus para salvar ele. Não foi Noé que fez oração, ou passou pela porta, ou tocou no manto, ou se vestiu de judeu, para Deus salvar ele. Não! Deus salvou porque viu a justiça de Noé. Deus vê. Deus está vendo você e a mim. Não adianta você querer esconder. O seu pastor é mentiroso, é um canalha. Por isso, está aí, ó. O PT está dizendo o que ele vai fazer. Nem assumiu o governo. Mas está dizendo o que ele vai fazer. Ele quer tomar sua propriedade, ele quer calar sua boca, ele quer soltar todos os presos para quê? Para te matar. Mas você é burro. O que a gente pode fazer? Quem tem dinheiro vai fugir do Brasil. Quem tem dinheiro vai embora para o Uruguai, para o Paraguai, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, Portugal. E você que é pobre? Você vai ter que ficar caladinho e ver as coisas e não poder falar nada. Mas você votou no Lula. Você apoia igrejas que apoiam o Lula.
Você já viu? Você está lendo? O Lula nem assumiu. E os partidos que eram contra ele já estão a favor dele. Inclusive partidos de igreja. Impressionante. A nojeira, a safadeza, a canalice desses pastores. Até pouco tempo atrás eram contra o Lula. Hoje estão a favor do Lula. Veja, pastores, partidos de igreja, políticos que você votou, políticos que estão com a bunda assistindo a Copa do Mundo, enquanto as pessoas estão debaixo do sol e da chuva, defendendo a sua liberdade e o seu país. Mas o seu pastor está vendo a Copa do Mundo, está vestidinho de camisa verde e amarela, mas enquanto você foi idiota, você deu o seu dízimo, a sua oferta, e der o seu voto para esses políticos, eles vão seguir te enganando. Não adianta você orar. Você está perdendo o seu tempo. A Bíblia não mostra para a gente um Deus que só ouve. A Bíblia mostra um Deus que vê. Obrigado, João. E diz a Bíblia que Deus viu que a terra estava corrompida. Eu pergunto a você, como está a terra hoje? A terra está sanada? Não. A terra está corrompida, a começar pelas igrejas. A começar pelas igrejas. Eu vi uma reportagem ontem de pastores que trocaram Deus pela fama. Você conhece alguns. Eram cristãos e por causa do dinheiro, da fama, do poder, trocaram. Hoje estão servindo ao diabo. E quantos pastores também não fizeram o mesmo? Você lembra do início da igreja? A igreja era séria, verdadeira. Hoje a igreja está corrompida. O pastor come a mulher do outro, ninguém fala nada. E ele abre uma outra igreja. E as pessoas vão, as pessoas dão dízimo e oferta. Pastor mente, engana. Ele abre uma igreja, ele adultera, as pessoas vão. Essa é a igreja podre que nós temos. Por isso, o Brasil está na iminência de cair na mão dos comunistas. Os comunistas já foram eleitos de forma fraudulenta e agora nós temos poucos dias para ver se o exército vai se posicionar. Se o exército não se posicionar, prepare as suas malas. Mas se você não tiver dinheiro, você vai ter que aceitar. Porque em pouco tempo você vai ver o que é o comunismo. Coisas que eu avisei antes das eleições e outros avisaram. Como você não lê, você não sabe o que acontece na Venezuela, você não sabe o que acontece em Cuba, na Nicarágua, na China, na Argentina, você vai ver na prática no Brasil o que é o comunismo. Eles nem entraram ainda, já estão dizendo o que vão fazer. Sabe por que é isso? Porque a igreja perdeu a sua identidade. O seu pastor é mentiroso. O seu pastor é um canalha. Ele mandou você votar no Bolsonaro e ele está apoiando o Lula. Esse é o seu pastor. Continue dando seu dízimo lá, continue dando a sua oferta, mas não esqueça de pegar o diploma de otário, de estúpido, de idiota. É o que você tem que pegar. Ao invés de você pegar o envelope, você pega o diploma lá de estúpido. Isso é o que você é. O seu pastor está vendo a Copa do Mundo. Está sentadinho lá. Talvez tomando a sua cervejinha. Não sei. E você? Muita gente está na rua, debaixo do sol, de chuva, querendo a liberdade. O seu pastor, ele só diz que Deus te ouve, que Deus vai te ouvir. Ele não diz que Deus vê o pecado. Mas você também não se interessa, não é isso que você quer. Você quer moleza, você quer um Deus empregado seu. Você quer um Deus que te perdoa. Você mente, adultera, fornica, é idólatra, mentiroso, canalha, mas o seu pastor falou que Deus vai te ouvir.
O seu pastor falou, não, venha que a sua vida vai mudar. E você, estúpido, você vai. Mas eu estou mostrando para você na Bíblia. Mas talvez você não acredite na Bíblia. Mas está escrito que antes de Deus destruir o mundo, Deus viu que a terra estava corrompida. Deus não faz nada sem antes ver. Primeiro Deus vê. Deus não é injusto, não é estúpido como eu, como você. Deus vê o que nós estamos fazendo. O que os pastores no Brasil estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles pregam contra a idolatria? Não. Pregam contra a mentira? Não. Pregam contra o pecado? Não. Eles só pregam prosperidade. Todo convite de pastor para você ir na igreja dele é para você ser abençoado. Não é para mudar o seu caráter. Não é para você ser uma melhor pessoa e agradar a Deus. Não! Todos eles te convidam para mudar a sua vida financeira. Como você quer tudo na base da moleza, você quer um carro do ano, você quer uma casa, você quer viagem internacional sem estudar, sem investir, aí você vai nessas igrejas. Você vai acreditando. Não, eu vou lá na igreja que a minha vida vai mudar. Aí você, mas eu sou mentiroso, eu sou um canalha. Mas o pastor diz, não, Deus perdoa. Não se preocupa com isso não. Pega aqui o envelope, bota a sua oferta. Vem aqui, toca no manto. Porque eu vou me vestir de judeu. Eu vou me vestir de palhaço. É o que o pastor faz. E você acredita. Mandou você votar no Bolsonaro. 3 dias depois já estava dizendo que o Lula era um homem de Deus, era da vontade de Deus a eleição do Lula. Esse é o seu pastor. Esse é o seu pastor. Mas, enquanto existir idiotas, os pastores malandros vão sobreviver. E agora, o Lula nem assumiu. É só você ler quantos já estão passando para o lado dele. Pessoas que até pouco tempo atrás, o Lula era um demônio. Hoje o Lula é o salvador da pátria. Espera para ver. Espera. Se o exército não tomar conta do Brasil, prepare as malas. Caso você tenha dinheiro, porque se você não tiver, você vai ter que ficar aí mesmo. Você não sabe o que é o comunismo. Deus vê. Deus vê. Deus não só ouve. Mas o seu pastor, ele ensina você a crer num Deus que só ouve os seus lamentos. Vai na igreja que Deus vai te ouvir. Vai na igreja. Vai na igreja. Porque lá o seu problema vai resolver. Mas você é um canalha, adúltero, fornicário, mentiroso, idólatra, mal pagador. Mas na igreja o seu problema vai resolver. Porque o pastor diz que Deus vai ouvir a sua oração. É impressionante. A igreja está podre, você não acredita nisso. Talvez um dia você vai lembrar das minhas mensagens. Você que diz que eu sou radical, que eu sou antipático, talvez um dia você diga, poxa, o bispo Sérgio estava com a razão. O bispo Sérgio estava com a razão, a igreja está podre. Alguns já perceberam. Mas tem gente que fala assim, não, bispo, o senhor tem razão, mas continua lá, na mesma igreja podre. É impressionante. Não, bispo, o senhor está falando a verdade, mas continua lá. Eu não sei. Vai entender. Vai entender. O açougueiro me vende a carne a metade de sebo, de pelanca, mas eu continuo comprando a carne com ele. Vai entender. O açougueiro me engana, mas eu continuo comprando a carne com ele. A minha mulher me trai, mas eu continuo casado com ela. O meu marido me bate, me espanca, tem amante, mas eu continuo casado com ele. O pastor me engana,
Mas eu continuo dando dízimo lá. Vai entender. Vai entender. Obrigado, João. Com 25 me avisa, João. Vai entender isso. Tem gente para tudo. Tem gente que diz que o Lula é de Deus, que foi a vontade de Deus que o Lula ganhasse as eleições. Vai entender. Pastor dizendo isso, pastor. Vai entender. Deus não é esse Deus que os pastores estão pregando para você, não. Você está completamente equivocado. Deus, ele vê. E diz a Bíblia que Deus, antes de escolher Noé, Deus disse: a terra está corrompida. E viu Deus que a terra estava corrompida. Viu Deus. Você sabe o que é ver? Você sabe o que é ver? E viu Deus que a terra estava corrompida. Deus não acabou com a terra porque ele quis acabar. Ele acabou porque ele viu que a terra estava corrompida. A igreja está corrompida. Não todas, naturalmente, mas poucas. Pouquíssimas igrejas não estão corrompidas. Outro dia eu vi um pastor. Ele saiu da igreja, de uma determinada igreja. Ele fez um vídeo dizendo: olha, eu estou aqui, não sei para onde eu vou, eu não tenho dinheiro, não tenho ninguém comigo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não passou uma semana. Ele já estava fazendo obra na igreja, já tinha alugado um salão grande, já estava gastando dinheiro. Como é que pode? Como é que pode? Você já prestou atenção? Do salário dele? Não foi. Ele é mentiroso, canalha, porque ele disse: não, eu não tenho nada, não tenho nem aonde morar. Não sei o que eu vou fazer, com aquela carinha de para você ter pena dele. E não demorou muito, ele já estava com um salão fazendo obras. Esses são os pastores. Essa é a igreja podre que a gente está assistindo. Mas você gosta. Você sente pena, você ajuda. Quem está pregando a verdade, você não ajuda. Você se nega a ajudar. Por isso que a igreja está podre. Ela não está podre só porque o pastor é canalha. Ela está podre porque tem gente que sustenta. Tem gente que sustenta. Por isso ela está podre. Mas uma coisa eu sei, que Deus vê. Que Deus vê. Deus está vendo a mim e a você. E tudo que a gente faz, dentro e fora, dormindo e acordado, Deus está vendo. Então, meu amigo, minha amiga, um conselho que eu te dou: não pense que Deus só tem ouvidos para ouvir o seu clamor. Não pense, porque você está enganado. Eu prefiro crer num Deus que vê, e não apenas num Deus que ouve. Porque se Deus vê que a minha vida é correta, ele vai me ouvir. Mas se Deus vê que eu sou um safado, mentiroso, enganador, Deus não vai me ouvir. Posso clamar de dia, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora, no monte, debaixo do monte, debaixo d'água. Os pastores, sabe por que eles fazem tantas campanhas? Sabe por quê? Você sabe por que eles se vestem de judeu? Você sabe por que eles mandam você tomar água que eles não tomam, tocar no manto que eles não tocam, fazer campanha que eles não fazem? Porque eles não têm caráter. Escuta o que eu estou dizendo para você. Não tem. Então eles se escondem. É uma forma de enganar você. Porque se eles não fizerem campanha, eles não têm igreja. Não tem ninguém lá. Ninguém vai, não paga nem a luz. Então é um argumento, é um artifício que eles usam para poder te enganar. Tanto é que todo dia tem uma, todo dia tem uma, todo dia tem uma. Hoje você toca no manto, amanhã você bebe água, amanhã você passa pela escada, amanhã você passa pela janela, amanhã o pastor se veste de judeu, amanhã ele apaga a luz.
Amanhã tem um manto, amanhã tem a muralha, amanhã tem um gigante. Sempre tem uma coisinha. Veja, por quê? Você não presta atenção. Obrigado, João. Como eles não têm moral, são mentirosos, enganadores, eles usam os argumentos, os artifícios para poder te atrair. Mas como você é estúpido, além de você ir, você ainda os sustenta. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Se você quiser o número do Pix, você tem que me chamar no Messenger para que eu possa te dar, porque eu não coloco o número do Pix. Mas Deus tem que tocar em você, caso você seja amante da verdade. Bom dia.